Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá que horas vocês vão assistir isso. Eu vim trazer uma introdução, né, sobre teoria musical, os princípios, os conceitos básicos, principalmente para quem não é da computação, terminologia, né, e depois a gente vê um pouco dessas notações e representações para todo mundo partir do mesmo lugar, né? Então, em primeiro lugar, vamos entender algumas coisas bem elementares, o que é uma nota, o que é uma melodia, o que é um acorde, o que é uma harmonia. E depois tem outros conceitos ainda para ver, né? Mas vamos começar por esse. Nota, eu acho que todo mundo sabe o que é, né? E para a gente trazer numa linguagem bem mais da computação, vamos definir nota como esses quatro atributos. Ela tem uma altura, tem um início, tem uma duração e tem uma intensidade. Então, se eu pegar aqui o violão e tocar isso aqui, isso é uma nota, isso é outra nota, essa é outra nota, e essa é outra nota. Então, isso aqui é uma nota. Então, a altura quer dizer que isso aqui é mais grave, isso é mais agudo. Então, eles têm uma altura diferente. Eles podem acontecer em instantes diferentes, então o início dele pode acontecer em momentos diferentes e podem ter durações diferentes. Então, a gente pode fazer. Então, vejo que essas são duas curtas e uma última mais longa. Ao mesmo tempo, a gente pode ter intensidades diferentes também. Então, a gente pode ter uma nota suave, que a gente chama de piano, ou uma nota forte. E isso dá uma versatilidade, uma expressividade para a forma de tocar. Tem outras nuances ainda, mas essas são as coisas mais elementares. É isso que está, por exemplo, numa partitura. Embora a partitura não entre muito na intensidade, mas são as informações mais importantes, digamos assim, os atributos principais de uma nota. Então, a nota é isso, certo? Fisicamente, depois a gente olha isso, que ele tem uma proximidade com a frequência, a intensidade tem uma proximidade com o conceito de amplitude, isso a gente chega ainda lá. Mas vamos entender os conceitos primeiro. Então, todo mundo entendeu o que é uma nota. O segundo conceito é o que é uma melodia. A melodia é uma sequência de notas. Então, a melodia pode ser algo do tipo. Isso é uma melodia, essa sequência de notas. Cada nota, mais uma vez, com sua altura, início, duração e intensidade. E essas sequências podem acontecer em mais de uma sequência ao mesmo tempo. A gente chama isso de contraponto. Então, é mais de uma melodia ao mesmo tempo, é um contraponto. Então, eu posso, por exemplo, cantar. Então, o violão está fazendo a melodia, eu estava fazendo outra melodia, então isso aí gera um contraponto. Então, é normal que mais de uma voz, cada um faça uma coisa diferente. Então, eu posso fazer uma coisa do tipo. Então, aí eu estou fazendo um certo contraponto. Com a outra que fez. Nem lembro mais agora o que foi. Então eram duas melodias diferentes, as duas juntas davam um contraponto. E que não precisa ser sincronizadozinho. Normalmente o contraponto é quando ela justamente. O normal que a gente chama de contraponto é quando elas se alternam e a gente identifica esses padrões. Mas contraponto a princípio é isso. Então, contraponto é um conjunto de melodias, não a sequência, mas um conjunto sincronizado, uma superposição. O acorde é diferente de uma nota. O acorde é uma informação unitária, como a nota, que é só isso aqui. O acorde também é uma informação unitária, que é isso aqui. Então, no tempo, ele tem uma unidade dentro do tempo. O acorde tal aconteceu agora, então faz isso, por exemplo. Então, isso é um acorde. Agora, um acorde ele já é feito de uma combinação de notas.
Então, um acorde ele tem que ter pelo menos 3 notas aí para se configurar como acorde. Então, por exemplo, quando eu toco assim, eu estou fazendo uma sequência de acordes, onde cada acorde tem um conjunto de notas. Claro que por trás também tem sequências de notas, né? Mas vamos entender, estruturar isso, já que todo mundo é da computação aqui, dá para entender que cada acorde é um conjunto de notas e são conjuntos em sequência que formam o que a gente chama de harmonia. Então, quando a gente toca algo do tipo isso é tipicamente uma sequência de acordes, onde cada acorde é um conjunto de notas. E por isso que aqui está dizendo, na música popular ela está associada ao acompanhamento. Porque quando a gente vai tocar um instrumento de acompanhamento, como um piano, um violão, uma coisa assim, é normal que a gente toque esses acompanhamentos para que uma música sole. Então, do mesmo jeito, se eu vou tocar a Garota de Ipanema lá do início, eu tenho um conjunto de acordes. Esse acorde, depois esse acorde, depois esse acorde e... Então, essa sequência de acordes é que dá uma harmonia. Então, dá esse caminho de conjuntos de notas e as coisas vão ficando mais complexas. E quanto mais fica nesse nível complexo e abstrato, mais a gente tem menos a gente tem capacidade de compreender intuitivamente essas informações. A gente precisa ser muito exposto à teoria, a muitas músicas, né, para a gente começar o ouvido da gente entender esses padrões mais complexos, mais sofisticados. E aí, continuando, tem ainda alguns outros conceitos, mas é importante, eu acho, fazer essa ligação aqui com o nosso ouvido, né? A gente costuma ouvir entre 20 e 20 mil hertz. Normalmente, o que a gente realmente ouve está entre uns 100, cento e poucos hertz e uns 16 mil. E quanto mais velho a gente fica, vai perdendo essa audição. Várias faixas de frequência a gente não ouve mais. E aí tem aquele típico teste de idade, que é colocar uns sons para a gente ouvir e ver o que a gente é capaz ainda de ouvir ou não. Então, recomendo, vou deixar o link aqui de um teste de audibilidade para vocês fazerem. A gente tem esse ouvido, certo? Que escuta essa gama de frequências. A gente consegue distinguir aí dentro as 1.004 mudanças de frequência. Então, a gente consegue fazer a diferença, por exemplo, disso para isso. E tanto é que a gente consegue fazer esse efeito, certo? Na guitarra, por exemplo. Eu tô mexendo na frequência. Na hora que eu puxo a corda aqui, eu deixo ela um pouquinho mais aguda, mas não chega a ser a próxima nota. Então a gente consegue identificar 1.400 mudanças de frequência. E aí as sociedades foram evoluindo e foram chegando em subdivisões dessas frequências. De alguma forma o ouvido foi ficando treinado para reconhecer melhor certas frequências, certas estruturações dessas frequências. Então, a chamada música ocidental, que é a música que teve o berço ali na Europa e que é boa parte da música que a gente escuta hoje em dia, ainda mais aqui no Brasil, veio de uma teorização que começou lá nos gregos, onde você tinha escalas com 7 notas, tinha várias escalas diferentes, e que depois de um tempo as pessoas resolveram unificar tudo num sistema único, que é a chamada escala temperada, e instrumentos que conseguiriam tocar qualquer escala, e aí se dividiu num conjunto de 12 notas. Que notas são essas? São as notas que a gente tem num piano, por exemplo, contando tanto as brancas quanto as pretas. Então, se eu pegar aqui, daqui,
Então, essas notas aqui formam essas 12, certo? Então, começa no Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Essas formam as 12 notas, que são as típicas notas que a gente aprende em qualquer curso de teoria musical. Essas notas, depois elas começam a se repetir. Elas se repetem que a gente chama de entrar numa nova oitava. Na verdade, quando a gente toca isso, ou isso, ou isso, nosso cérebro identifica como a mesma coisa. Porque na prática é exatamente o dobro da frequência, então ele entra em total consonância com o anterior e nosso cérebro interpreta isso como sendo a mesma coisa, como se uma fosse apenas um harmônico da outra. E essas notas a gente ouve efetivamente como a mesma nota. Só que a gente vê que uma está mais aguda que a outra. Mas se a gente fizer, ou se a gente fizer, ou se a gente fizer, a gente vai ouvir a mesma coisa. Então elas se diferenciam em oitavas diferentes, mas são basicamente a mesma nota. A outra coisa que a gente fez é que a gente agrupou isso em subconjuntos. E os mais clássicos são alguns subconjuntos de 7 notas. Originalmente tinha vários nomes e vários subconjuntos desses, mas o mais clássico está bem representado aqui, onde a gente começa, por exemplo, de um Dó aqui, Dó, essa outra aqui, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então, quando a gente faz Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, a gente está escolhendo 7 notas dentro das 12 que a gente já definiu, que eram as 12, digamos assim, importantes para o nosso ouvido. Então, isso foi um processo de filtragem cultural. Foi a nossa cultura que foi trazendo essa escolha, essa filtragem de frequências e padrões entre frequências específicos. Então, dessas 1.400 frequências que a gente é capaz de diferenciar, a gente definiu que tinha uma priorização em 120 dessas frequências, que se organizavam em 12 notas em 10 oitavas. Então, lembrando que a oitava, a gente começa aqui de qualquer nota. Quando chega aqui, ele volta para a mesma oitava anterior. Para a mesma oitava anterior, não, desculpa. Para a mesma nota anterior, numa outra oitava. E aí continua. E aí volta para a mesma nota de novo e continua na outra oitava. E fica assim sucessivamente. A gente consegue ouvir 10 oitavas dessa. Se a gente tiver um instrumento bem grave, como por exemplo um baixo aqui, eu consigo tocar uma oitava bem baixa. Não sei nem se dá para ouvir aí. Então isso aqui, um baixo tipicamente pega as oitavas mais graves. Já um violão continua com oitavas mais agudas ainda. E aí tem instrumentos que são extremamente agudos. Então essas organizações é o que a gente terminou teorizando muito, definindo que são notas que estão dentro de escalas. Essas escalas respeitam tonalidades. Esses conceitos principais é que a gente precisa ver. Então a gente tem 7 notas principais dentro de 10 oitavas. Isso quer dizer que de todas essas notas que eu posso tocar aqui, por exemplo, no violão, se eu estou tocando uma música aqui, por exemplo, algumas notas eu não vou tocar. Eu vou tocar prioritariamente essas aqui. Se eu tocar essas notas, provavelmente eu estou dentro da música, ela vai soar bem, vai soar consonante. Então, se eu tocar essas notas...
isso aqui enfim, uma improvisação apenas respeitando aquelas 7 notas que estão dentro da tonalidade que eu escolhi aqui, que era Mi maior. E a gente pode enxergar isso aqui no piano de forma mais clara. Tem essas 12 notas aqui, ó, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, os brancos e os pretos, certo? Tem 7 teclas brancas, 5 teclas pretas. E aí, quando você junta essas 7 com essas 5, dão as 12. Das 12, 7 delas têm uma certa prioridade. E quando elas se repetem depois, elas viram outras oitavas. E lembrando que a gente pode ter várias escalas aqui. Então, não necessariamente são essas teclas brancas. Pode ter uma outra escala, por exemplo, aqui. Isso aqui é uma outra escala. É uma escala que tem 2 teclas pretas e eu salto 2 das teclas brancas. Então, tem várias formas de reconfigurar essas escalas. Se vocês quiserem, eu posso explicar um pouco mais sobre tonalidades, escalas, mas isso não é um assunto necessário demais para a disciplina. Então, eu vou saltar aqui, mas tem outros materiais que vocês podem seguir para entender melhor quais são as escalas, quais são as tonalidades que existem. Mas, para todo mundo entender, das várias escalas, tem 2 que são predominantes, que são a escala maior e a escala menor, que se diferem em onde você repousa a nota. Tem alguma dessas notas que você sente com a sensação de que você terminou aquela frase, que você concluiu a frase. Então, por exemplo, aquela mesma improvisação que eu estava fazendo naquela mesma tonalidade, se eu fizer aqui... Ainda não resolveu. Resolve quando fizer isso. Então, isso aqui é a sensação de que você teve uma conclusão, que você resolveu. Então, isso aqui termina definindo que você está numa tonalidade maior, que você resolve num determinado ponto. E a nossa cultura filtrou para ter 2 pontos principais, o maior e o menor. E normalmente o maior está associado, a gente tem sensações mais alegres e felizes com escalas maiores e mais tristes com escalas menores. Então, quando a gente faz uma coisa que recai, não, por exemplo, aqui. Eu estou terminando nessa nota daqui. Se, em vez de fazer isso, eu recair nessa outra nota aqui, a gente tem uma sensação de que foi algo que teve uma conclusão e um andamento, enfim, a melodia inteira, né? Ela tem um aspecto mais triste quando ela tem como se fosse um centro que ela se resolve em algo nesse ponto da escala daqui. Então, por exemplo, se eu fizer... Aí vejo que ela repousou, ela concluiu na hora que chegou nessa nota. E isso dá um aspecto mais triste, a gente associa isso. Então, músicas tipicamente em tonalidades menores são mais tristes e em maiores são mais alegres. E aí tem muita teoria sobre isso, que não é o caso da gente adentrar, mas só para entender, vamos entender os conceitos. Escalas, o mais normal é que a gente tenha maior e menor. Quando não é maior e menor, ou é alguma escala mais inovadora, mais recente, tipo escala de blues, alguma coisa assim, ou são justamente as bem originais gregas, de tipo mixolídio, coisas assim. Então, o normal a gente tem a escala maior e menor. E a escala maior e menor, ela começa de uma nota, que é a nota de referência, que é a nota onde ela repousa. E pode ser qualquer uma daquelas notas, que vai de Dó até o Si. Então, pode ser um
Ré sustenido menor, ou pode ser um Fá sustenido maior, ou pode ser um Sol menor, e assim por diante. Essas são tonalidades que ela diz, basicamente, quais são as 7 notas das 12 que são importantes, e dessas 7 notas, onde é que ela repousa. É isso que uma tonalidade diz. A outra coisa que a gente tem é os acordes, além das notas e das tonalidades. Os acordes, ele também empresta o nome da nota, então ele também recebe o nome da sua nota principal. Lembrando, acorde é um conjunto de mais de uma nota. Então ela também recebe o nome da nota principal e também, como é que eu digo? E tem uma continuação, certo? O acorde, ele precisa mostrar quais são as 3, 4, 5, até 6 notas que compõem ele. E aí, normalmente, você tem a nota e tem mais um monte de coisinha. Por exemplo, ele não só é a nota, mas é uma nota maior. Ou melhor, ele é um acorde maior e pode ter alguns acidentes, por exemplo, sei lá, sétima. E aí, esses nomes de acordes vão dizer exatamente qual combinação de notas existe naquele acorde. Então, essas nomenclaturas aí a gente precisa de um pouco mais de tempo para explicar como quais são as regras, mas tem um conjunto de regras que definem que um certo nome de acorde com com outros elementos que descrevem esse acorde consegue dizer exatamente quais são as notas que estão ali dentro. Bom, acho que é isso, né? É muita informação, inclusive muita coisa que não está nesses slides aí, perdoe. Bom, então voltando para o assunto. A gente tem aqui um conceito, então, de oitava, que foi o que a gente falou, lembra? Que se a gente começa, por exemplo, um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, aí volta para o dó, outro ré, mi, fá, sol, lá, si, outro dó, outro ré e assim por diante. Vocês vejam que é como se fosse uma estrutura em espiral. Ele volta para as mesmas músicas, para as mesmas notas, mas eles estão em oitavas diferentes. E por isso que tem essa representação em espiral aqui. A gente pode ter uma nota que começa aqui em 66 Hz, por exemplo, vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega uma hora que ela vira o dobro da frequência dela. Aí tem 12 notas aqui no meio do caminho, a 12ª é justamente o dobro dela de novo. E assim por diante. E aí ele consegue fazer 10 espirais desse dentro do espectro auditivo, dentro do que a gente é capaz de ouvir. A gente tem a mesma sensação auditiva em alturas diferentes, como eu mostrei para vocês assim. Ou aqui. Ou aqui. O que mais que eu tenho a dizer aqui? Sim. E algumas pessoas dividem esse conceito da altura. Se é por exemplo, é um dó, isso aqui está numa altura, isso aqui está noutra altura, isso aqui está noutra altura. Isso é o que diz qual é a nota, é a principal informação que diz qual é a nota. E tem pessoas que subdividem esse conceito em dois conceitos. Um conceito de croma, que diz só se é dó, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá até o si. E a outra que diz qual é a oitava. Então a gente também pode reconfigurar a altura para dizer que isso é croma mais oitava, tá? E é essa sequência aqui, aumentando a frequência até ela dobrar, que vai fazendo que ele entre nesse espiral. E basicamente isso é o sistema de notas que a gente conhece. A música tradicional ocidental, como eu falei, divide a oitava em 12 intervalos iguais, chamados de semitons. Então a diferença daqui para aqui é um semitom, daqui para aqui é outro semitom. 2 semitons é igual a um tom, então a diferença daqui para aqui é de um tom. Então isso a gente chama de intervalo, quer dizer que a gente está mantendo o mesmo intervalo. Se eu fizer isso, é o mesmo intervalo daqui, que é o mesmo intervalo daqui, mesmo que não sejam as mesmas notas, os mesmos cromas e tal. Então pode ter alturas completamente diferentes, mas respeitar os intervalos. E na verdade a melodia que a gente percebe é a sequência de intervalos e menos das notas mesmo. Só quem tem um ouvido absoluto é que realmente escuta a nota.
Normalmente, se eu fizer a mesma Garota de Ipanema que eu estava tocando aqui, se eu tocar aqui, né, é a mesma coisa de... A gente vai ouvir como a mesma melodia, porque o que a gente realmente entende na nossa cabeça é a sequência de intervalos. Bom, a gente tem 7 notas principais, aí as pessoas, na hora de definir um instrumento, por exemplo, que pudesse tocar qualquer escala, qualquer tonalidade, definiram que tinha 7 notas principais, essas branquinhas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e tem alterações. Quando você toca um pouquinho mais agudo, um semitom mais agudo que a nota, a gente chama isso de sustenido. Então, se a gente está aqui no Ré, por exemplo, isso é o Ré sustenido. E se a gente fizer ao contrário, para trás, um semitom mais grave, a gente vira bemol. Então, isso aqui é um Ré, isso é um Ré bemol. Essa notinha, essa teclinha preta, está exatamente no meio do caminho entre um Dó e um Ré. Logo, ela tanto pode ser um Dó sustenido, quanto pode ser um Ré bemol. Aí fica a critério, enfim. Tem um monte de teoria para entender, para saber como é que quando você chama de uma coisa ou de outra, mas na prática é a mesma nota, tá? Que está sendo tocada. Pelo menos nesses instrumentos que a gente chama de instrumento temperado. Esses instrumentos aqui, todos esses aqui, baixo, piano, escaleta, teclado, violão, eles não fazem diferença entre bemol e sustenido. Então, mais uma vez, uma imagenzinha aqui para reforçar. Aqui está uma oitava, aqui vira outra oitava, aqui vira outra oitava, e vejam que está o mesmo padrão do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e recomeça e recomeça. Então, é sempre importante, quando a gente é músico, a gente começa sempre a identificar os padrões. A gente detectar um padrão é muito mais fácil do que a gente detectar cada evento em particular. E aqui, por exemplo, a gente vê que tem padrões de 2 e 3 notas, teclinhas pretas. São sempre grupo de 2 e grupo de 3, grupo de 2 e grupo de 3. Quando a gente agrupa as notas que estão ao redor desse grupo de 2 e grupo de 3, isso vira uma oitava. Então é assim que a gente olha para cá, para um teclado, por exemplo, pode ter aquele teclado gigante de piano, pode ter 100 e tantas notas, e mesmo assim a gente sabe exatamente onde é que está a nota, olhando rapidamente, por causa desse padrão de 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3. Sempre o que tiver no meio de um desses dois pretos é um Ré, por exemplo. Sempre. Então essas coisas facilitam a vida, tá? Então foi bem pensado no fim das contas. Não foi tão ergonômico, mas foi bem pensado para todo mundo se entender. Depois que você pega, gasta algum tempo se apropriando da ergonomia, facilita o resto da sua vida. Bom, enfim, então tá aqui as frequências, os sustenidos são avançando para a direita, os bemóis são voltando para a esquerda. Então, como eu tinha falado naquela hora, tonalidade determina o centro tonal. São 7 notas principais a serem usadas e tem uma dessas notas que apresenta esse repouso, tá? Então, se eu fizer... Tem alguma hora que a gente sente que repousou. E pode repousar em outras oitavas também. É a mesma nota, só que está em outra oitava. Então a tonalidade não fala nada sobre a oitava, só fala sobre qual é o croma. Qual das notas dali é onde você repousa. E aí tem dois modos conhecidos, o modo maior e o modo menor. E esse é o padrão do modo maior e do modo menor. Lembra do que é tom e do que é semitom. Se pegar aqui no violão, talvez seja mais fácil. Um semitom é a diferença de uma casa, de uma para outra. Semitom é a diferença de 2 casas. Então, o que a gente diz é que o modo maior se você começa em qualquer nota e você aplica agora a diferença de um tom, ou seja, 2 casas, aumenta 2 casas. Aí depois mais um tom, ou seja, mais 2 casas. Mais um semitom, mais um tom, mais um tom, mais um tom e mais um semitom. Isso é uma escala maior. E é exatamente isso que eu fiz naquela vez que eu toquei. Então,
eu só estou seguindo essa escala. Eu estou seguindo exatamente as notas que estão dentro das 7, certo? Nesse caso é no modo maior. E se for no modo menor, aí ele muda quais são as notas. Então, se eu começo de uma nota, por exemplo, Mi aqui com a corda solta, aqui, Mi com a corda solta, o mais grave que tem, aí eu aplico um tom, um semitom, um tom, outro tom, um semitom, um tom e um tom. Isso vira a minha escala menor. E aí eu posso tocar a música. Então, lembra que quando eu volto para o que dá nome à tonalidade, eu volto a essa sensação de repouso. Se eu não voltar, eu terminar a música sem a sensação de repouso, eu causo alguma surpresa. Essa surpresa pode ser agradável, pode ser desagradável. Então, por exemplo, se eu fizer a mesma coisa. Aí eu tenho alguma surpresa e isso dá uma sensação de que não terminou. E as músicas brincam com isso, certo? Porque a arte sempre está buscando manter uma familiaridade para você entender o processo, os padrões e criar uma expectativa sobre algo, mas às vezes atender a sua expectativa e às vezes te surpreender. E criar esse balanço que mantém sempre uma surpresa é que mantém o cérebro da gente ligado e é assim que a gente aprecia essas coisas, certo? Então, entender isso daí é essencial para, por exemplo, você querer criar música. E aqui estão exemplos de tonalidade. Por exemplo, Dó maior. Então, se eu estou tocando aqui... Aí está dizendo quais são as notas que fazem parte do Dó maior. Que é diferente das notas que eu tenho no Sol maior. Veja, os dois são escalas maiores, mas eles repousam em locais diferentes. E se eu tocar uma das notas, por exemplo, do Sol maior, a escala de Sol maior, numa música que tem um conjunto de acordes que apontam para uma tonalidade de Dó maior, aí vocês veem que fica um pouco estranho. Então, por exemplo, se eu toco aqui... Ainda são escalas bem próximas, mas se eu pegar uma escala bem distante, aí vai ficando mais esquisito. Então... E a gente, às vezes, faz isso de propósito mesmo, que essa estranheza também faz parte da música. Então, a gente se expressar não quer dizer sempre atender às expectativas das pessoas. Às vezes a gente quer surpreender, quer causar raiva, quer causar estranheza, quer causar tristeza, quer causar isso, aquilo. Isso é parte da expressividade do autor, ou do compositor, ou do arranjador. Então, essas organizações fazem com que a gente sinta certas coisas ao ouvir música. E, conscientemente ou não, as pessoas, quando compõem, têm essa emoção, né, em mente, normalmente. E aí o que ele está dizendo é que, essencialmente, a melodia e a harmonia são notas da tonalidade. Então, a tonalidade é um certo mega padrão subjacente a tudo que tem numa certa música. Isso permite que muita gente toque uma música, depois tenha uma boa experiência, só sabendo a tonalidade. Diz aí qual é a tonalidade, cara. É Lá menor.
E aí ele vai desenrolando a música, tentando encontrar quais são os acordes que encaixam e tal, dentro daquela tonalidade. Então, tanto acorde quanto melodia, o essencial delas são recombinações das notas que estão dentro dessa simples sequência de 7 notas. E essas coisas têm notações. Aí tem várias formas de anotar isso. A mais conhecida e mais usada é a partitura. Então a gente tem uma pauta com 5 linhas, e aí essas bolinhas aqui, quanto mais para cima, mais agudo, quanto mais para baixo, mais grave. Essa figurinha aqui, chamada de clave, dá uma referência para dizer que no meio dessa bolinha aqui, isso aqui é um Sol. E aqui também, no meio desses dois pontinhos, isso aqui é um Fá. Por isso que aqui é clave de Sol e clave de Fá, que é onde a gente pega alguma referência para saber qual é a nota. E tem alterações. Esse jogo da velha é o sustenido, o B é um bemol, e ainda tem outros, certo? B quadro, etc., que são pouco usados na prática, na música popular. Ninguém aqui é obrigado a aprender partitura nem nada. Tem algumas outras representações que podem ser interessantes, que são independentes de ter partitura. A gente tem um modo de cifra, por exemplo, que é um outro tipo de representação. E tem representações, por exemplo, de piano roll, que é uma coisa já diferente. Que a gente pode dizer que, digamos que a gente tem esse tecladinho aqui, e aqui à direita a gente tem o tempo. Então essa linha horizontal representa o tempo. Então, se eu fizer isso aqui, por exemplo, eu tenho notas da mesma duração, da mesma intensidade. Aqui embaixo eu tenho a representação da intensidade. Quanto mais para cima eu coloco aqui, maior intensidade. Eu vou diminuir aqui um pouquinho para vocês ver se a gente consegue entender. E assim eu posso criar uma música sem entender nada de partitura, de nada, certo? Isso aqui é uma representação bem simplesinha e fácil, direta, e que quase todo software hoje em dia trabalha. A gente chama isso de piano roll. Depois eu explico por que o piano roll, que eu acho que não cabe no tempo daqui. Mas, enfim, tem várias notações. A partitura é mais convencional, né? E aí tem vários sistemas. Eu não vou entrar nesses detalhes não, tá, galera? Porque senão fica muita coisa detalhada para ver. Tem uma equivalência do nome do código da nota no principal padrão de computação e da frequência. Então, mais para frente, vocês podem pegar essa referência que ele diz aqui, ó, um Lá na primeira oitava é o código 21 desse padrão MIDI, que a gente vai ver mais para frente, e a frequência dele é 27,5 Hz. E aí, espero que todo mundo lembre que é um Hz das aulas de física, mas se não, quando a gente vê a parte de acústica, a gente vê isso. Bom, então eu vou avançar isso para a gente, não é o foco aqui dessa teoria musical. A gente explorou muito essas organizações dentro da altura, né? Como é que essas escalas avançam e tudo. O que é um pouco diferente das representações de duração. Então, a melodia, lembram que ela tem alturas, mas também tem durações. E aí, as notas, né? Desculpa. As notas de uma melodia, por exemplo. E aí, essas durações também precisam ser representadas. Em que instante você começa e quanto tempo dura, esse tipo de coisa. Então, a gente tem figuras que são rítmicas. O ritmo ele é complementar à melodia e à harmonia. Então, tipicamente, uma composição é feita de harmonia, melodia e ritmo. Então, a duração de um som é o lapso de tempo entre o início e o final dele. Então, isso aqui é um som longo. Isso aqui é um som curto. Isso aqui é um som mais intenso. Isso aqui é um som menos intenso. Isso aqui é uma altura. E esse aqui é outra. Então, só relembrando os conceitos, né? E aí, na notação, a gente tem várias figuras rítmicas. E aí, cada bolinha dessa numa partitura indica uma duração. E basicamente é isso. Isso é uma das partes mais chatas de você entender e aprender a ler uma partitura. Já na notação como essa de piano roll, é super simples. Quanto mais você bota curta, a nota dura menos tempo. Quanto mais longa, mais tempo.
E como eu falei, aqui embaixo você pode redefinir a intensidade. Então, para quem é leigo, mais fácil usar um piano roll da vida do que tentar aprender uma partitura. Então, vejam a diferença aí quando eu faço isso. Bom, voltando. Além disso, você tem outros conceitos sobre o ritmo. A gente tem também formas de organizar o tempo, certo? Como é que esse ritmo se define? Quando eu tenho uma música que eu estou tocando aqui, eu vou tocar um acompanhamento de uma música, certo? Digamos que eu pegue... Eu estou tocando um conjunto de acordes, mas esse conjunto de acordes num determinado ritmo. Então, o ritmo é um conjunto de durações e intensidades e tempos, certo? E momentos em que as notas começam. Então, quando você junta o ritmo com a harmonia, é o que normalmente a gente gera o acompanhamento. Então, isso aí era Shape of You. Quem quiser cantar, canta. Que eu não vou saber cantar ele aqui. Mas outra coisa é a melodia que você faz, certo? Então, eu posso fazer esse acompanhamento e eu vou assoviar a melodia. Não lembro da letra, então paciência. Então, para a gente explicar e escrever e deixar registrado como é o ritmo em si, a gente tem que falar de durações, de instantes em que as coisas começam e de intensidades. E aí, a informação mais básica que a gente tem por trás, do mesmo jeito que a gente tem a tonalidade lá nas alturas, a gente, no tempo, a gente tem o conceito de pulso. Então, se vocês, por exemplo, dançarem, ou baterem palma, ou estalarem os dedos, ou baterem um pé nisso aqui, vai fazer provavelmente uma coisa dessa forma. Eu vou estalar a língua aqui, porque eu não vou conseguir fazer outra coisa, e se eu fizer com o pé, ninguém vai ouvir. Então, eu vou estalar a língua só para vocês saberem o que seria um estalar de dedo para acompanhar esse acompanhamento. Então, seria algo assim. Eita, peraí que eu mesmo enrolei. Então, esse sentimento de que tem uma recorrência das coisas voltando a acontecer, a gente chama de pulso. E é a mesma questão da altura. A gente sabe que tem um centro ali, tem um local onde as coisas repousam. Então, mais uma vez, esse padrão que eu estou fazendo, eu estou mudando os acordes, mas eu estou mantendo o mesmo ritmo, que é algo assim. E toda vez que eu faço isso aqui, eu volto para um instante mais importante, digamos assim, dentro do tempo, que é esse aqui. Então, essa regularidade é extremamente importante. E a gente sente isso, senão a gente não era capaz de dançar, bater palma junto com a música, nada desse tipo. A gente se sincroniza por causa do ritmo. Então o ritmo ele é absolutamente importante, é uma coisa meio quase intuitiva da gente. A gente não pensa muito sobre isso, não. Mas, para estruturar, a gente começa de um pulso, e esse pulso é que diz qual é a regularidade. Tem alguma hora que as coisas voltam a se repetir, aí se voltam a se repetir. Isso dá um marcador para dizer qual é essa regularidade. Essa coisa pode ser feita mais rápida ou mais lenta, e aí a gente chama isso de andamento. Em inglês é tempo, que vem do italiano, na verdade, mas em português é andamento, que é basicamente a velocidade da música, se você está tocando mais rápido ou mais lento. Então você pode tocar... Isso é bem rápido, ou pode tocar...
Então, isso aí é basicamente o andamento. Você ajusta isso. E aí, além disso, e os ritmos em si, ele também tem formas de se organizar. Da mesma forma que a gente tem uma tonalidade que escolhe 7 das 12 notas, a gente também pode dizer em quantas vezes a gente consegue subdividir essa regularidade. E normalmente, quase toda música se divide em 2, 3 ou 4 tempos, e a gente chama isso de compassos binários, ternários e quaternários. Então, se eu tocar assim, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, e assim por diante. A gente pode ter um outro tipo de música do tipo. Isso aqui está em 3 tempos, que ele faz 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Basicamente isso. E pode ter músicas em 2 tempos só, parte do rock, samba, às vezes. São músicas binárias, tem basicamente 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e assim por diante. Então também são formas de você conseguir organizar, nesse caso não mais o espectro de frequências, as alturas, mas organizar o tempo. E aí, voltando ao andamento, a gente tem vários termos. Isso aqui vem bem da música erudita, certo? Então, desde coisas mais lentas até coisas mais rápidas. Então, rápido mesmo, a gente chama presto em italiano. Allegro é o mais rápido mesmo. Moderato. E aí vai voltando até os mais lentos de todos. E aí, como eu falei, a gente pode dividir essas coisas em compassos que delimitam as pulsações mais fortes. Então, a gente vê se é binário, ternário, quaternário, e aí isso dá uma certa fração. Então, quando você vê numa partitura que tem escrito assim, /3, /2, /4, ou até /5, ou qualquer coisa, ele está dizendo em quantas divisões essa regularidade tem. Então, quase sim. A maior parte da música ocidental é quaternária até. É bem normal você contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É bem normal acontecer isso. A outra coisa é dinâmica. A dinâmica tem a ver não com o momento que a coisa ocorre, mas com a intensidade. Então, a magnitude da sensação auditiva produzida. Então, quer dizer que se eu estou tocando mais forte ou mais fraco. Então, às vezes eu posso fazer uma coisa, por exemplo... Deixa eu pegar a percussão aqui nesse caso. Uma coisa mais... Vamos ver. Um ritmo que eu posso fazer, por exemplo, aqui. Eu estou escolhendo alguns tempos dentro do compasso para tocar. Não é o mais regular do mundo, que seria uma coisa tipo... Isso aqui é super regular. Isso aqui também é bastante regular. E eu posso fazer qualquer variação. E assim por diante. Então, eu posso escolher os momentos em que as coisas ocorrem, mas eu posso escolher também a intensidade com que eu toco. Então, mesmo que eu toque só no mesmo lugar, eu toco com essa regularidade aqui, o fato de eu modificar as intensidades faz com que a gente escute isso como uma coisa bem variável. Então, por exemplo, em vez de tocar assim, posso fazer... Certo? E aí, quando eu altero esse tipo de coisa, eu estou modificando a dinâmica daquele ritmo. E aí depois continua com a parte de instrumentos. É outro tipo de
categorização da música. Tem vários tipos de instrumentos. Esse que eu estou tocando agora é um instrumento de percussão. A diferença principal do instrumento de percussão é que ele não toca notas. Isso aqui não é uma nota. Isso é um som mesmo. Então, a gente não tem como dizer qual é a nota, porque ela não gera uma frequência específica, que a gente chama de frequência fundamental. Esse cara aqui, quando eu toco assim, eu estou tocando um, que vai ser parecido com algum cara por aqui. É o mesmo cara que eu vou tocar aqui no baixo também e assim por diante. Já no instrumento de percussão eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo assoviar qual é a frequência, porque na verdade tem mais de uma frequência envolvida ali, não necessariamente elas são múltiplas umas das outras para que a gente entenda que tem uma principal. Então não tem a frequência principal, a gente realmente identifica como um som diferente. É um som de chocalho. Esse aqui é um som, ela tem um timbre diferente disso aqui, por exemplo. Cada coisa tem um timbre diferente. Então a percussão ela é diferente, certo? Dos demais, e normalmente você bate nela, por isso o nome percussão, embora alguns não sejam batendo. Isso aqui mesmo é chacoalhando e assim por diante. Mas a altura é indefinida, certo? Quase sempre. É raro ter uma percussão com altura definida. Mas normalmente a percussão serve para definir qual é o ritmo subjacente da música. Então podia ter um acompanhamento com o negócio tocando. Fazendo uma percussão, fazendo isso por trás. Outras coisas fazendo um acompanhamento, tipo. Aí o outro baixo ajudaria nesse acompanhamento. E por cima, eu cantaria alguma coisa, por exemplo. E aí essa melodia principal que alguém canta e que a gente guarda na memória, que a gente diz isso, essa melodia é a melodia da música. Em inglês a gente chama de lead melody, que é a melodia líder. Tudo meio que gira em torno dessa melodia. O resto acompanha essa melodia, o ritmo dá uma base para estruturar todo esse acompanhamento. Aqui em português a gente não tem um nome para isso, a gente chama só de melodia mesmo. Então, instrumentos percussivos não fazem a melodia, não tem esse papel de fazer a melodia. Ele faz basicamente ritmo. Aí tem instrumentos de corda. Aí corda pode ser dedilhada, como é o caso disso aqui. Eu estou dedilhando uma corda. É diferente de ser friccionada. Eu não tenho um arco aqui, mas no violino, por exemplo, eu vou friccionar uma corda para sair o som. E é diferente de uma corda percutida. Um piano, por exemplo, é um instrumento de corda, só que a corda é percutida. Ele tem um martelinho dentro que faz assim. E isso aqui dá o som da tecla do piano. O piano é basicamente isso. Cada tecla aciona um martelinho, o martelo bate numa corda. Do mesmo jeito que às vezes a gente pode tocar baixo, certo? A gente pode tocar um baixo fazendo... percutindo as notas, isso é bem normal de acontecer. É diferente do instrumento de sopro. O instrumento de sopro, o som é emitido quando a gente sopra, né? Obviamente, pelo amor de Deus. E aí tem vários tipos. Tem vários tipos de embocadura, tem paleta. Aí cada um tem um tipo, que é um vibra uma paleta, o outro tem uma embocadura direta. Às vezes você usa a própria corda vocal. Os instrumentos de sopro são bem variados também. E além desses todos, que são instrumentos acústicos, que existem já há muitos séculos, a gente tem os instrumentos elétricos, eletrônicos, digitais. E aí são ligeiramente diferentes eles. Elétrico quer dizer que eu posso ligar numa amplificação. E eu posso, inclusive, passar por algum tipo de pedal que filtre isso aí e modifique o som da entrada. Então, esse baixo, por exemplo, se eu tirar o som dele, se eu tirar o volume aqui, não dá para ouvir nada. Agora, se eu aumentar aqui o volume... Então, ele é amplificado, e se ele estiver ligado não numa caixa de amplificação, mas num pedal, eu consigo
processar esse som e eu vou modificar a qualidade do som mesmo. A gente vai ouvir um som diferente, que é o que uma guitarra faz muito, né? O guitarrista faz muito isso de distorcer o som da guitarra, que entra o som limpo, e isso dá um outro tipo de qualidade e outro tipo de expressão. Outra coisa é um instrumento eletrônico. Eu estou sem nenhum aqui, eu tenho ali atrás, mas não vai dar para pegar ali. Mas, por exemplo, um teclado. Então, o teclado não necessariamente ele é digital. Eu posso ter um teclado inteiro, ele funciona sozinho, mas ele internamente é que gera o som, mas não necessariamente essa é uma informação digital. A gente pode ter um dispositivo eletrônico que não seja, inclusive, não tem muita interface com computação. E, por fim, a gente tem realmente os instrumentos digitais. E, normalmente, a gente chama de DMIs, ou instrumentos musicais digitais, as coisas mais novas, digamos assim, onde você tem um uso mais intensivo de recursos computacionais para transformar eles em instrumentos. Aí eu recomendo que vocês assistam, procurem pelos trabalhos do Bat-Beat, por exemplo, que envolve Felipe Calegari, que é professor do SIM também, o João Trachtenberg e tal, que tem um monte de trabalho muito legal sobre novos instrumentos musicais. E aí, o que é interessante é que esses instrumentos eles se diferenciam muito pelo timbre. Do mesmo jeito que as vozes da gente, a gente identifica quem é. Porque cada pessoa tem um timbre de voz. Se eu pegar algo assim, por exemplo, essa melodia é a mesma de eu fazendo. E é a mesma de eu fazendo. E é a mesma de eu fazendo. Peraí. Então as melodias são as mesmas, né? Possivelmente até nas mesmas oitavas, nas mesmas frequências, nas mesmas intensidades. O que muda para a gente saber se vem de um, se vem do outro, é que eles têm timbres diferentes. E aí a gente precisa ter um pouco mais de estudo sobre a parte de som para entender o que é que caracteriza um timbre, que tem a ver com que cada vez que eu toco uma nota dessa, eu, na verdade, estou tocando várias frequências. E aí cada um tem uma combinação de frequências diferentes e isso gera timbres diferentes. Mas isso a gente vê um pouco mais para frente, a gente não precisa ver agora, nesse momento, não. Isso aqui já é um pouco mais interessante, embora não sei se vocês estão conseguindo ler. Aqui são as frequências. E a gente vê que os instrumentos eles têm tessituras diferentes. O que é uma tessitura qual é o range dele, da nota mais grave até a nota mais aguda. Então, baixo, por exemplo, ele pega uma faixa de notas mais graves, um piano pega um leque de notas bem grande. Esse instrumentozinho aqui, ele pega um leque de notas bem mais curto. Ele tem basicamente quantas oitavas? 2,5. Tem uma oitava aqui, outra oitava aqui e tem esse comecinho da oitava aqui. Então, tem 2 oitavas e meia, bem poucas notas. E aqui dá para ver que cada instrumento ele tem esse range. E tem, inclusive, a voz humana, masculina e feminina aqui, e assim por diante. E aí vocês veem que também tem faixas de intensidade, a gente consegue tocar em certas intensidades nos instrumentos. O violão, por exemplo, ele não consegue tocar algo muito forte. Por mais que a gente toque com força um violão aqui, a gente não consegue ter o som que, sei lá, uma bateria vai ter, e muito menos do que uma amplificação, né? A amplificação rompe esses limites, né? Aí depende do quanto o seu amplificador aguenta. Mas também tem faixas de intensidade, e isso é uma coisa particularmente interessante. Isso aqui é o nosso ouvido. A gente consegue ouvir nessa região daqui. Então, aqui embaixo, esse eixo daqui é o eixo das frequências. Aqui para a esquerda é coisas muito graves. Aqui na direita são coisas muito agudas. Aqui embaixo são coisas bem suaves. E aqui em cima são coisas muito, muito fortes. Então, tipo um avião decolando, você com o ouvido colado lá, vai estar bem aqui em cima, em 100 e tantos, e você sussurrando vai estar aqui embaixo, certo? O que é curioso é que o nosso ouvido ele é todo irregular, tá vendo? Nosso ouvido escuta dentro dessa faixa daqui.
Isso quer dizer que, se for uma coisa muito grave, tipo esse gravão aqui, provavelmente você não está nem identificando, embora ele esteja quase estourando aqui na marcação do microfone, porque ele está numa zona muito grave, e essa zona muito grave exige que você tenha um negócio com muita intensidade para você ouvir. Enquanto, quando chega numa coisa bem aguda, mesmo que alguém fale baixinho, a gente escuta. Por isso que quando a gente sussurra, a gente traz muito o S. Não é à toa que o nome é sussurro, porque a gente usa muito os sibilantes, que são coisas muito agudas. Se você pegar a frequência de um sh, esse tipo de coisa, são frequências bem agudas. Porque a gente sussurra e identifica bem isso, que o nosso ouvido pega bem essas frequências agudas, que dá para ver aqui, que no agudo, mesmo abaixo de 0 dB, a gente consegue ouvir alguém. E aí, isso aqui eu acho particularmente interessante. A fala da gente normalmente está nessa região, bem do meio aqui, está escrito speech. E a parte de música é um pouco mais abrangente. Então a gente vê coisas com maiores intensidades, coisas um pouco mais agudas e um pouco mais graves do que tem na fala. Isso é o range do que a gente trabalha toda vez que a gente está ouvindo música. E é esse conceito, eu acho que o último, de envoltória, é ainda complementar para identificar o que é um timbre, é que as notas, mesmo a gente tem a altura, a intensidade e tal, mas isso faz com que a gente ainda possa interpretar as notas de formas diferentes, certo? Então a gente tem formas diferentes de tocar a nota, que a gente chama de excitação da nota. Por exemplo, a corda aqui, eu posso tocar com o dedo fazendo assim, que dá um som. Eu posso abafar um pouco, que dá outro som. Ou posso deixar bem aberto, que dá um outro som um pouquinho instalado. Não sei se dá para perceber aí, vocês ouvindo e com esse microfone captando. Eu não estou com nenhuma grande câmera e nenhum grande microfone. Eu posso ver se eu vou tentar melhorar o setup aqui para gravar mais para frente. Mas como estou do próprio computador, não sei se vai ser 100%. Mas a gente ainda tem mais liberdade, coisas mais ricas do que aquela combinação ali de altura, início, duração e intensidade. Uma delas é esse modo de excitação, e que é diferente, por exemplo, se passar um arco de violino aqui, ou tocar com o dedo, ou percutir, isso já dá sons diferentes. O fato de você passar com a unha, passar com o dedo, cada um tem dá um som diferente. E uma das coisas que isso modifica e que a gente percebe claramente é a envoltória. A envoltória é que cada som ele também tem um padrão para essa intensidade dele subir e terminar caindo. Então, se ele sobe muito rápido, a gente diz que ele tem um ataque rápido, tipo isso aqui, que é diferente de um ataque lento, como esse aqui. Então, esse daqui ele demora um pouco para chegar, enquanto esse aqui ele já chega de vez. Então, ele normalmente tem um ataque, tem um período de sustentação. Então, veja que, mesmo depois de tocar, tem um período que a nota continua soando. E depois ela começa a sumir. Então, eu tenho um ataque. O ataque decai para um nível que ele estabiliza. Aí tem o decaimento, tem um nível que ele estabiliza e depois ele cai. Então, quase todos os instrumentos e timbres obedecem esse grande padrão, e as pessoas terminaram modelando isso como a DSR, que é ataque, delay, sustentação e release. E basicamente é isso que tinha aqui previsto dessa parte de teoria. Claro que tem um monte de dúvida ainda, eu imagino. Eu espero que vocês tenham entendido os conceitos. Eu espero que consiga exercitar um pouco para saber, por exemplo, que não existe uma nota chamada Dó maior. A nota é só Dó, Ré, Mi. Para ser maior, ou você está falando de um acorde ou está falando de uma tonalidade. Mas uma tonalidade, você não toca a tonalidade. A nota você toca, que é um Dó, e isso é um Dó maior. Dó maior é um acorde, que é um conjunto de notas, incluindo a própria nota Dó, que é a nota principal desse acorde, por isso que o nome dele é Dó maior. Já uma tonalidade, você não toca a tonalidade, você toca as notas que estão dentro da tonalidade, os acordes que respeitam a tonalidade.
A tonalidade ela é subjacente ao evento que é visível e observável. O evento visível e observável é a nota ou o acorde. Bom, então espero que vocês continuem curiosos, que olhem as outras referências. Espero que tenha sido útil. Eu vou pedir o feedback de vocês e não vou pedir nem joinha, nem que curtam, nem que se subscrevam. Apenas que a gente continue as conversas via nossos canais digitais tradicionais. Muito obrigado, galera. Até a próxima aula.